Imagine uma praça onde todas as vozes têm permissão para falar, inclusive a voz que quer incendiar a praça. A princípio, parece um paraíso da liberdade. Ninguém cala ninguém, o debate é livre, o ruído é democrático. Mas imagine também que nessa mesma praça existe uma voz que, dia após dia, prega o ódio que corrói a confiança entre vizinhos, que normaliza a violência até que a praça deixe de ser um espaço comum e vire terreno hostil. O que fazemos então? Continuamos a tolerar na promessa de que a liberdade é sagrada? Ou impedimos essa voz? E ao fazê-lo violamos o princípio que nos define? Esse é o paradoxo da tolerância, um nó lógico que Karl Popper antecipou em 1945. Ele disse, em palavras que ainda soam como alerta, que a liberdade que tolera a intolerância abre caminho para sua própria destruição. Tolerância ilimitada, argumentou Popper, se transforma na própria arma dos intolerantes. Se aceitamos tudo, inclusive quem pede o fim da aceitação, eventualmente perderemos a condição que permitiu esse pedido de violência. Não é um quebra-cabeça abstrato. A história oferece exemplos cruéis, democracias que permitiram a radicalização pública até que o inimigo das liberdades venceu pelas urnas ou pelo medo. Há filmes que transformam essa hipótese em imagem e nervo. Em V de Vingança, a complacência social e a manipulação da ordem transformam a lei em jaula. Em The Man in the High Castle, a derrota da resistência mostra o que acontece quando a tolerância ou a falta de vigilância encontra o autoritarismo pronto a preencher o vazio. Essas obras não apenas dramatizam a ideia, elas a traduzem em atmosfera. No cinza da cidade, a normalidade se torna cúmplice. Mas Popper também abre uma porta que cheira a contradição. Se devemos suprimir os que querem suprimir, quem decide o que suprimir? Quem traça as linhas da intolerância sem virar, por si só, um censurador? Aqui está a tensão que atravessa toda a democracia. O remédio pode ser tão venenoso quanto a doença. Em Watchmen, o vigilantismo é um gesto de salvação que, quando institucionalizado, esfria o coração da liberdade. Em Star Wars, Palpatine ascende em nome da ordem, usando processos legais para corroer o próprio sistema que o elegeu. A solução simplista, calar o intolerante, vira rapidamente um instrumento nas mãos do poder, que pode decidir silenciar dissidências legítimas com a mesma retórica. Foucault nos ajuda a enxergar a teia. O poder produz verdade por meio de discursos, instituições e técnicas de visibilidade. A tolerância, dentro desse quadro, não é apenas um valor moral. É uma tecnologia política, um modo de governar que organiza quem pode falar e como o faz. Quando uma plataforma digital decide moderar discurso, ela atua como infraestrutura de verdade, seleciona, prioriza, oculta. O perigo não é apenas a existência do discurso intolerante, mas o fato de que no esforço de regular, criamos novos mecanismos de poder que definem a norma. E então entra Hannah Arendt com sua análise da banalidade do mal. O que torna a intolerância eficaz não é sempre um líder carismático. Muitas vezes é a normalização, a rotina que o permite. Quando a violência simbólica se naturaliza nas práticas cotidianas, quando mentiras se tornam simbólicas e são repetidas até virar senso comum, as instituições se curvam. O paradoxo aparece com toda a crueldade. Tolerância passiva transforma a margem extrema em centro, e quando o centro muda de lado, a liberdade se dissolveu. Há, portanto, duas vertentes de risco que caminham lado a lado. A falha em conter o discurso que promove a violência, que abre portas à destruição do espaço plural. E 2, a tentação da censura como cura, que pode obliterar critérios democráticos e instaurar formas indistinguíveis de autoritarismo. A pergunta que ninguém responde com facilidade é: como equacionar essas duas emergências sem destruir o próprio tecido democrático? O cinema fornece metáforas úteis, porque nos permite ver as consequências dessas escolhas em gesto e cena. Pense em Black Mirror. Em episódios distintos, a normalização tecnológica potencializa formas de ódio e exclusão. Ao mesmo tempo,
A instrumentalização da vigilância moral transforma a sociedade em tribunal permanente. Em The Dark Knight, a luta contra o terror radical exige escolhas morais que rasgam as roupas da legitimidade, e ficamos ali com o gosto amargo de saber que às vezes a defesa da vida conflita com a defesa das instituições. Essas imagens nos ensinam que as soluções são raramente limpas. Quando cortamos uma ferida, cortamos também o tecido que a sustenta. No campo prático, o paradoxo da tolerância hoje transita pela arquitetura das plataformas digitais. Moderadores, empresas e legisladores enfrentam decisões imensas. Permitir discursos que atentam contra grupos vulneráveis ou banir vozes sob risco de acusação de silenciamento? A resposta que muitos tentam e que tem custo humano e político é a moderação algorítmica. Mas a moderação automatizada é cega a contextos. Ela pode banir sátiras, silenciar denúncias e proteger narrativas hegemônicas. Assim, uma tentativa de preservar o espaço plural pode, por vias técnicas, erodir a pluralidade. Para tornar o enigma mais palpável, pense no caso de uma comunidade que tenta frear a propaganda violenta sem criar pretextos de retaliação política. Suas medidas podem ser legítimas e necessárias, mas estão sujeitas a abuso. Governos autoritários podem usar a mesma legislação para amordaçar jornalistas e opositores. Daí a necessidade de critérios públicos, transparentes e revogáveis, mas quem garante que esses critérios não serão cooptados? A resposta institucional do século XX, leis, tribunais, procedimentos, tem falhado em parte porque a velocidade da informação hoje escapa ao ritmo do direito. O que antes era debate público lento virou fluxo incessante e as regras nem sempre acompanham. Nietzsche pode ajudar a desestabilizar falsas certezas. Sua denúncia às moralidades instituídas serve de aviso contra qualquer dogmatismo que se reacenda sob a bandeira da preservação. Não se trata de relativismo fácil, mas de reconhecimento de que toda linha de censura pode, com o tempo, virar nova moral inquebrantável. Ao mesmo tempo, o pensamento contemporâneo de Byung-Chul Han alerta para a fragilidade social quando a tolerância vira permissividade que mercantiliza a comunicação. Em seus termos, a sociedade que sobreexposta tolera tudo e acaba por ser consumida por ruídos sem se proteger das formas mais destruidoras de discurso. Existe, contudo, uma terceira via que Popper, em espírito, sugere: a tolerância ativa. Não é uma tolerância que se dobra diante do extremismo, nem é um autoritarismo que anula contraditórios. É uma prática cívica que articula resistência cultural, educação e instituições robustas para delegitimar ideias que pregam a supressão. Em termos práticos, significa fortalecer espaços de contestação, escolas que ensinem pensamento crítico, mídias que não vivam só de cliques, leis que tenham salvaguardas democráticas e, sobretudo, práticas comunitárias capazes de isolar quem busca quebrar o consenso plural. É uma tolerância que não abdica de si mesma. Mas resistir ao intolerante sem se tornar intolerante exige sobriedade e simbolismo. Exige que a comunidade, a praça, entenda que o bem-estar público pode demandar limites. Esses limites não são muros, são fronteiras democráticas, regras claras sobre incitação à violência, processos justos para punir abuso e mecanismos de revisão que evitem arbitrariedades. E mais importante, exige que a sociedade não delegue tudo a algoritmos ou a pronúncias instantâneas. A democracia exige paciência. No entanto, resta a sombra da incerteza. Quem arbitra os árbitros? Como evitar que, na tentativa de salvar a tolerância, se instaure uma nova intolerância revestida de legalidade? Talvez a resposta pertença menos aos dispositivos legais e mais à cultura política que edificamos. Sociedades saudáveis são aquelas que cultivam a capacidade de reconhecer a retórica do ódio, de desnudá-la e fragilizá-la no debate, sem ceder ao ímpeto de respondê-la com o mesmo veneno. Isso pede educação e prática, e uma vontade política que respeite procedimentos, transparência e pluralidade. E então chegamos ao instante em que a reflexão se torna escolha.
O paradoxo da tolerância não é só um exercício acadêmico, é uma pergunta de convivência cotidiana. Ele nos força a decidir que tipo de comunidade queremos ser: a da permissividade letal, onde a liberdade se dissolve como fumaça, ou a da tolerância ativa, que assume riscos, traça limites e protege os espaços onde o conflito pode ser resolvido sem destruir o plural. Entre esses polos há um caminho estreito, cheio de pedras e escolhas morais. Ninguém vai traçá-lo por nós. Se essa inquietação te atravessou, se a simples ideia de uma praça transformada pela intolerância te tirou o sono, junte-se a nós. Inscreva-se no Noir Analítico não por hábito, mas como pacto. Cada inscrição aqui é um ato de vigilância, um compromisso com o pensamento crítico, com a dúvida esclarecida e com a prática de uma tolerância que não se entrega. Comente, provoque, discuta, porque só em diálogo público e reflexivo há chance de encontrar limites que preservem a liberdade sem convertê-la em cinzas. E então responda para si: tolerância sem limites seria bravura ou suicídio?